E aí, gente, vocês são reativos? Ou conhece alguém, gente, que tem esse ponto da reatividade? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Satsang. E aí, gente, vocês são reativos? Ou conhece alguém, gente, que tem esse ponto da reatividade? Então, para quem está chegando a primeira vez, gente, né? Eu sou Cristina Camargo, eu sou terapeuta holística há mais de 20 anos, com graduação em psicologia, e toda quarta-feira, às 20h30, aqui no YouTube, exclusivamente agora, eu faço o que a gente chama de satsang. O que é, gente, esse formato? É uma live, mas é num formato que eu aprendi dentro das tradições iógicas, né? Que é um encontro de pessoas em busca da verdade. Então, aqui na quarta-feira, a gente se reúne sempre com um tema para que a gente possa refletir um pouco, olhar para as causas, para as consequências, para o que a gente pode melhorar para liberar padrões limitantes, porque é disso que eu falo o tempo todo, né? Como criar uma vida mais plena. E aí nós vamos entender que a reatividade está muito ligada, gente, a essa meia-vida, a sobrevivência. Então, enquanto a gente está nesse padrão de reatividade, não dá para ser feliz, gente. Não dá. Porque é muito importante. Eu fiz uma formação com o Martin Brofman, que é o criador do sistema de cura do corpo espelho, e ele fala, gente, que se existe uma lei que é irrevogável, que a gente não pode passar por cima dela, é que nós estamos aqui para ser felizes, gente. É muito louco, né? Como que parece tudo ao contrário, tudo ao avesso, como que a gente está pulsando e vibrando sempre no medo, porque esse cérebro que comanda a reatividade, gente, tem milhões, sei lá, bilhões de anos. Então, ele já está muito instalado e quando a gente encarna, é ele quem vai, né, trazer essa função de sobrevivência. Não tem nada de errado com esse cérebro, gente. É como que, na verdade, o nosso trabalho é imaginar o seguinte, que esse cérebro, ele é como se fosse um elefante. E nós somos aquele homenzinho, né? Esse cérebro que a gente fala que seria mais o cérebro superior, né? Esse límbico aqui, que ele é muito novinho, ele tem mais ou menos o desenvolvimento dele, parece que é, não sei se é 28 mil anos, então é muito pouco com relação a esse outro cérebro de sobrevivência. Então, o que acontece? Esse homenzinho que fica sobre o elefante, ele tem que estar afiado, ele tem que estar centrado o tempo todo para domar esse elefante. Você é uma pessoa reativa? E aqui, gente, eu vou falar o seguinte, que muitas vezes a pessoa não se vê como reativa e se vê como aquela que recebe a reatividade do outro. Vocês já perceberam, gente? Porque é sempre assim, a tampa e a panela, né? Então, sempre nós vamos ter uma dinâmica que o reativo quase sempre vai escolher uma pessoa que é recalcada, que é entupida, ou que ela engole tudo o tempo inteiro, e geralmente, gente, faz essa dupla, tá? E por quê? Porque é o mesmo padrão. É incrível isso, né, gente? A gente não tem ideia de que é dessa maneira. O que a gente vai entender que a nossa mente, ela é muito complexa. Então, nós temos 10% da nossa mente que é consciente e nós temos 90% da nossa mente que é inconsciente. Então, geralmente, a gente tem essa parte consciente
E se a gente for olhar a equação, né? A gente tem na parte de baixo o inconsciente. Então, só para vocês entenderem, a parte consciente, tá? A parte inconsciente. Aqui embaixo, conscientemente, muitas vezes a gente vai criar sintomas. E quando eu falo sintomas, gente, é o quê? Uma relação catastrófica que você está sempre cansado porque você tem que ficar engolindo sapo, né? Dessa pessoa reativa, ou o contrário, né? Ou você é uma pessoa reativa e fica se sentindo sempre errado, porque o reativo, gente, sente muita culpa, mesmo que não pareça, a não ser que a pessoa tenha um desvio, né? Já assim, mental, um transtorno mental, alguma coisa muito grave, seja um psicopata, alguma coisa assim. Mas geralmente a pessoa que é explosiva, ela é muito sensível e ela faz aquilo ali porque ela não consegue segurar, porque é um medo muito grande ali de baixo, é uma insegurança gigantesca. Vocês já pararam para pensar sobre isso, para analisar isso, gente? Que toda pessoa reativa é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa muito medrosa, muito insegura. Pois é, pois é. Então, aqui, olha, no consciente a gente vai criar sintomas. No inconsciente, o sintoma ele é causado pelo trauma, tá? Isso. O que é importante saber, gente? Não importa qual é o padrão disfuncional que você esteja vivendo, gente, sempre tem uma solução. A disfunção nada mais é que como se fosse, sabe aquela luzinha da gasolina que fala: opa, a gasolina tá acabando. Você não tá feliz não, meu irmão, minha irmã. Acorda. O que está acontecendo? Você não está reconhecendo a sua grandiosidade. Você não está expressando as suas necessidades. Eu vou falar disso aqui, tá, gente? Então, geralmente, vou voltar aqui nesse ponto, que geralmente, seja amizade, seja, né, às vezes no trabalho, se você é aquela pessoa mais entupida, você vai atrair chefe muito, que vai pisar na sua cabeça, que vai gritar com você. Faz sentido isso? E quem ainda não está me seguindo aí, já aproveita e já segue. E se gostar desse satsang, compartilha, né, gente? Tem que estar lembrando dessas coisinhas aqui, que é como funciona, né, todas essas redes. Você geralmente vai criar relacionamentos nesse sentido. Por quê? Por que às vezes um entupido vai atrair um recalcado, um explosivo? Porque, primeiro, que é o mesmo padrão. Qual padrão, gente? O padrão infantil, o padrão do trauma, do choque, que ainda estão presos no sistema. E aí, um pode ativar no outro o desejo de crescer, né? É isso, gente. Vão se juntar, vão ter aquela dinâmica ali, e pode ser que daí saia um bom caldo e as pessoas cresçam, amadureçam e vão para um lugar mais confortável, ou acaba quando alguém amadurece e o outro não quer sair de lá, a relação termina. E aí é relação de todo tipo, tá, gente? Não necessariamente só relacionamento afetivo. Então, o que é muito importante? Lembrar, né, que a questão da reatividade tem a ver com o mecanismo da sobrevivência, em primeiro lugar, ou seja, o que é que move esse cérebro da sobrevivência? Qual é o gatilho que vai fazer com que esse cérebro entre em ação? Qual é o sentimento? Qual é a situação? É sempre, gente, uma sensação de ameaça, uma ameaça de perder alguma coisa, uma ameaça de um medo de alguma forma você ser ferido, danado em alguma coisa, ou você entrar naquela sensação de desamparo, de abandono. E aí, gente, o que é importante lembrar? Que nós vamos todo o trabalho em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo, conheça essa complexidade do ser humano e lembrar, no consciente, inconsciente, sintoma, trauma. E aí os sintomas, gente, tudo que você está vivendo, que te causa desconforto, que te causa sofrimento, tem a ver, né, com o trauma tentando se expressar. Então, geralmente é assim, pessoas que às vezes engolem mais e
atraem muitas pessoas explosivas, geralmente elas tiveram ou pais, ou irmãos, ou pessoas ali na infância que eram explosivos, e então ela projeta e é quem ela conhece. Então ela vai começar a receber essas pessoas na vida. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o cérebro, esse cérebro de sobrevivência, ele só responde, gente, com alguns mecanismos, que seria luta, fuga, defesa e paralisia. Quando a gente está nesse modo instintivo demais, a gente não consegue realmente ser produtivo, ser proativo, ter clareza das coisas. Porque ou a gente está fugindo, né? Então tem aquela coisa, aquela dificuldade de ter, né, o prumo, de ter a segurança para agir, para responder à altura às situações que se apresentam, ou tá nessa reatividade, que seria a luta o tempo inteiro, a pessoa está criando drama, a pessoa está criando caos. Gente, é muito complexo, às vezes, conviver com a pessoa que é muito reativa, porque o tempo inteiro a pessoa está só criando conflito, não é verdade? E aí, gente, luta, fuga, defesa e paralisia. Então, também esse mecanismo de defesa também fala do reativo, e a paralisia fala do outro lado da moeda, do reativo, que é aquele entupido, aquele que engole, aquele que fica assim, né? Que ele às vezes pensa um monte de coisa, quando eu encontrar fulano, vou falar isso, vou falar aquilo. Chega na hora, amarela, ele paralisa. Mas, mais uma vez, gente, lembra que é só duas faces diferentes da mesma moeda, que é, gente, essa questão do medo, essa questão da insegurança, tá? Então, são faces diferentes desse lugar de ainda se sentir ameaçado, abandonado. Então, é muito importante entender que quando a gente está nesse mecanismo, né, a gente vai expressar uma reação exagerada. Na sobrevivência, é tudo muito exagerado, muito intenso, porque tem um perigo ali, o alerta está aceso o tempo todo. E aqui nós vamos entender um pouquinho também por que às vezes a gente entra nesse modo, né? E é importante lembrar que quase sempre por trás desse medo, né? Que, na verdade, por trás dessa raiva, porque o reativo, ele parece um pitbull, né, gente? É o pitbull. E aí, por trás daquilo ali, gente, tem muito medo, né? Tem muita insegurança. Nós estamos falando de crianças, tá? Emocionalmente, quem está operando, seja quem engole, que é aquele bonzinho, que não pode desagradar ninguém, que todo mundo pisa na cabeça dele, cospe, é a Geni, né? Lembra, gente? Joga pedra na Geni? Esse caladinho é quase sempre a Geni, o patético, a patética, enquanto o outro é o louco, né, gente? Se a gente for olhar, é a vítima e o algoz, que são caracterizados aqui, que a gente já sabe, né, que vai ficar. E às vezes no meio disso tudo ainda tem o Salvador, né? O Salvador geralmente ele às vezes intercala também esses papéis, ou explode ou engole, porque também esse explosivo às vezes ele é bastante submisso. É muito louco, porque é tudo muito junto e misturado. Mas vamos entender a questão quando eu falo da infantilidade emocional, né? O que seria isso? Vocês lembram quando eu expliquei sobre as relações de codependência? Se vocês não assistiram esse satsang, procura depois no YouTube, né? Relações de codependência, que vocês vão encontrar. Bem bacana essa live, com muitos detalhes falando sobre isso. Mas a gente vai lembrar dessa triangulação, né? Que seria os 3 papéis que a gente intercala numa relação de codependência. O que eu falei? O que é a relação de codependência? É a tampa e a panela. Um não vive sem o outro, gente. Porque aquela pessoa que engole, de alguma maneira, ela vai ficar sempre a vítima e ela atrai o explosivo
para ela ficar, né, nunca sair dali e assumir a responsabilidade. Ah, a culpa é de fulano. Fulano é tosco, olha, ele faz isso e conta para todo mundo, e fofoca, sabe? E não sai daquele lugar, e continua sendo capacho. Então, a gente vai ver que o triângulo da codependência caracteriza por 3 papéis, que seria a vítima, o algoz, né, e o salvador. O salvador é esse que tá vendo ali a pessoa, tá pisando na cabeça dela, ai, coitado, tem que salvar, vou levar essa pessoa para terapia, ai, meu marido, que eu preciso levar para terapia, ai, minha mulher que está louca, eu preciso levar. Então, aqui vocês já veem que tem alguma coisa estranha, né? Nesse sentido de o salvador, a vítima e o agressor, gente. Lembra, sempre que você estiver encenando um desses papéis, um desses lugares, você está ativada na sua criança, ativado no seu estágio infantil emocional, tá? Você pode ter 100 anos, não importa. E aí, o que é importante a gente entender aqui? Só para a gente entender as dinâmicas. O reativo, ele geralmente, gente, quando o reativo ele tá numa couraça, né? É quase que se você visse a pessoa na ponta do pé o tempo inteiro, com aquele dedo, é aquele mandão, é aquele controlador que vai ficar gritando, tudo tem que ser na hora dele, dela. E aqui, gente, é uma criança imitando um adulto da sua infância. E nós vamos ver, gente, que isso é uma repetição, isso é uma imitação. Eu, por exemplo, gente, eu ainda tenho bastante reatividade, né? Assim, eu tenho que ficar muito presente, expandir, me trabalhar bastante. Às vezes eu faço uma mensagem, eu apago, escrevo de novo, porque eu já fui muito reativa, porque eu tive um pai muito reativo o tempo inteiro, era assim, né? Só na explosão. E isso, eu lembro que há muitos anos eu comecei a fazer terapia muito cedo, e eu lembro de um psiquiatra dizer que isso é chamado, eles chamavam isso de neurose do ódio, e que isso geralmente, se o pai tinha essa característica enquanto o filho estava até os 7 anos de idade, né, que isso passava, era quase como se fosse assim, uma doença contagiosa. Então, o ideal é que os pais se tratem, se amadureçam e entendam o que é a causa daquela insegurança e possam começar a tomar a própria vida, porque daí a gente vai ver que a constelação entra muito nisso, né, para ajudar, porque são várias ferramentas que podem ajudar. A gente tem que aprender a se reprogramar, e aí o Theta Healing, gente, é necessário. Eu, de verdade, acho que todo mundo do universo tinha que fazer, né, Theta Healing, porque é esse lugar que a gente se reprograma. Tem outras ferramentas? Com certeza, né? Você pode fazer essa reprogramação de várias maneiras. É só porque, de verdade, para mim, é muito fácil, é muito rápido. Esse lugar onde você vai se reprogramando, nesse lugar de que eu não sou mais aquela criança, né? Eu posso agora soltar toda essa dependência do pai, da mãe, e começar a cuidar de mim, a ocupar esse lugar de adulto. Então, a gente vai fazendo essas programações, isso vai ajudando a gente a ir aprumando o corpo e aí realmente se fortalecendo para deixar que nasça, né, gente, esse adulto, que é o que o Carl Jung chamava de individuação. Chega um momento, né, que nós temos que nascer de nós mesmos. Isso é o que a gente chama do mago autoexistente. Chega uma hora que isso não é negar os seus pais, é agradecer pela vida que eles te deram, e não importa como foi isso, e agora eu nasço ou renasço como uma maga autoexistente, que eu dou vida a mim mesma, eu me torno minha mãe, meu pai, e eu acolho essa criança. E quando eu começo a fazer isso, né, eu começo a libertar esses padrões de sofrimento, gente, porque é muita sofrência, gente. É muito duro, tanto para aquele que engole, quanto para aquele que explode. É muito doído.
porque são sempre quando tem uma explosão, gente, isso aí é com tudo, não é? Se você bota uma bomba em algum lugar, pensa aí na bomba atômica, uma bomba menor, vai feder, gente. Não vai? Vai feder, vai deixar consequências, vai deixar rastro, vai deixar tristeza, sempre dilacera os corações. É uma dinâmica muito, muito doída, muito sofrida, que traz muita tristeza para todo mundo, não é verdade? Então, é muito importante, gente, a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Assim, a gente precisa olhar para essas dinâmicas, tanto se você é a pessoa reativa, quanto se é você a pessoa que está engolindo. Lembra, aqui está falando de uma criança que está em sofrimento, está falando de um medo que está preso aí nas suas entranhas e que você ainda não ousou receber. Porque, gente, a gente tem uma cultura tão perfeccionista que é uma coisa muito ruim, gente, para não falar palavrão. É uma coisa que é muito pesada para a gente. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes no atendimento, né? Essa semana, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, e aí no momento da leitura apareceu, né, que ela estava muito intolerante com relação a uma outra pessoa. E aí, imediatamente, aí eu comecei já a liberar a questão, começou a melhorar. E aí ela falou assim: nossa, ai, mas eu começo a me cobrar, eu sinto muita culpa quando eu percebo que eu estou causando essas coisas ruins. Eu falei, gente, como pode melhorar? Como seria a gente começar a viver de uma maneira mais leve, sabe? E pensar assim, uau, eu percebi, né, que eu tô realmente muito reativa. E agora que eu tô percebendo isso, porque, gente, pensa numa coisa, a gente só pode curar ou trabalhar alguma coisa que a gente tenha consciência. Porque quase o tempo todo a gente fica no automático e a gente fica dominado por toda essa emoção, por todas essas situações que estão no nosso inconsciente. Enquanto isso é inconsciente, gente, isso domina, isso controla a gente. Então, como seria soltar foguete, ficar feliz quando você reconhece uma sombra, né? Que a gente usa isso de sombra. A gente fala, quando você percebe, né, que você está pisando na jaca, que você está fazendo algumas coisas que não são tão bonitas, né? Porque isso pensa, gente, numa emoção tipo a inveja, né? Que, ai, se você falar com a pessoa que a pessoa está tendo inveja, que isso, que absurdo, não tem inveja. Porque a gente ficou com uma mente tão julgadora. Gente, isso é um negócio muito louco. O quanto que a gente está trabalhado no julgamento, na crítica. E o que acontece? O Saint-Germain, ele fala que sempre quando a gente olha para alguém, né? Ou aí é para a gente também, né? Porque geralmente a gente, quem é crítico demais, critica a si mesmo, quem julga, julga a si mesmo. Mas ele fala assim: que quando você olha para uma pessoa e você já vê uma coisa errada, você critica, ele fala que ficar calado, essa crítica silenciosa, ele fala que é mais perniciosa do que aquele que ainda fala. Porque ele fala que é uma energia, como que eu vou dizer? Que ela fica ali como se fosse uma semente, sabe? Aquele fermento. E o que ele fala é que essa crítica, esse julgamento, ele entra em ação no seu mundo. Então, gente, julgamento atrai confusão, né, gente? Para aqueles que me conhecem, sabe que atrai até mais coisas, né, gente? Mas atrai confusão, atrai distorção, atrai sofrimento, atrai desconexão. Então, é muito importante a gente começar cada vez mais baixar a resistência que a gente tem para olhar para tudo, e principalmente para olhar para a gente, para os defeitos que a gente percebe na gente, para as dificuldades da gente. Então, é baixar essas barreiras, porque você só vai trabalhar alguma coisa que você tem consciência. Então, como seria ficar feliz de se perceber mais, de perceber que você é reativo sim, ou que você está engolindo as coisas, ou que você tem inveja sim, porque se você não reconhece a sua inveja possui você. E
Mais uma vez, gente, eu acho que tem muita gente que não sabe disso, né? Eu lembro que eu aprendi com a Cris Griscom, ela fala que inveja é em inglês significa dentro, veja dentro. Você só inveja as pessoas que você tem o mesmo potencial que elas, mas você não quer trabalhar como elas, você está amarelando, não coloca as coisas em prática. Então, você pode ver que a inveja de um para o outro é diferente, né? Às vezes eu vou invejar uma pessoa e você não inveja essa pessoa. Então, é importante ter consciência, porque no momento que você, opa, tô com inveja dessa pessoa, e aí? O que eu posso fazer, então? Se eu tô invejando, eu tô querendo aquilo que ela tá mostrando, a vida dela, ou alguma coisa que ela tem. E aí, lembra, gente, você tem esse potencial, então vai trabalhar. Como seria? Tira aí, né? O glúteo da cadeira e vá fazer o que você precisa. E aí, gente, o que fazer quando a gente percebe que é reativo? E aí, gente, é lembrar também que o outro ele fica engolindo pelo medo de que se ele falar, ele vai perder aquela pessoa, né? Então, uma coisa também que é importante lembrar, olha, gente, que eu anotei isso daqui, porque comigo eu percebo que acontece muito isso. Olha, muitas vezes também ficamos reativos ou reativas, né? Usamos de muita força, porque existe, às vezes, muito abuso. E a pessoa se sente soterrada, sabe? Como às vezes você teve aí, né, um pai, uma mãe que te colocou muito para baixo, que só via defeito, que te criticava o tempo todo. Então, a gente vive quase, como diz Barnabé, debaixo da cama, né, gente? Para existir, você tem que fazer uma força gigante. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, ela vai ficar com muita dificuldade de se priorizar, ou seja, de ocupar o espaço dela, né? E aprender a dizer, quando as pessoas começam a invadir o campo dela, eu falo muito, gente, eu tenho vários podcasts falando sobre a raiva. É muito, muito importante vocês escutarem, entenderem um pouco mais essa emoção. E então, gente, olha aqui, muitas vezes aquela criancinha que foi muito soterrada, ela vai para o outro extremo e se torna, de repente, que eu sinto que foi o meu caso, que de repente ela vai para o explosivo para poder se colocar. É como se tivesse que usar muita força para ocupar o seu lugar. Então, o que, que eu acho que pode ajudar? A pessoa reativa é geralmente confusa, difusa, sem foco. Então, o que, que poderia nos apoiar a construir uma base de segurança, tá, gente? Que, mais uma vez, é uma segurança de dentro para fora, é quando a gente vai caminhando para receber a nossa própria criança, que a gente para de cobrar da nossa mãe, da nosso pai, deles serem diferentes. Enquanto você está idealizando papai e mamãe, ainda é a criancinha esperando alguém salvar, gente. Isso às vezes é duro, mas é a pura verdade. Então, para que a gente possa nos posicionar e expressar nossas ideias, né, com mais tranquilidade, o que, que pode apoiar? Então, gente, o que, que eu vejo? Primeiro, que quando a gente está nesse estágio infantil, que a gente está com muito medo, a gente não tem nem ideia de quais são as minhas necessidades. Porque o que, que é importante a gente lembrar? Por que, que a gente fica nessa embolação? A gente não se conhece, a gente não cuida da gente, sabe? A gente não para poder realmente observar esse lugar assim. E eu, né? Eu penso o que na vida? Eu quero o que para mim? O que, que me faz feliz? Geralmente, a gente vive, né, em confusão. E aí, o que, que acontece, gente? A maior parte das pessoas tá, às vezes, numa família muito confusa, aí ela encontra a primeira pessoa e casa para sair de casa. Não é assim, eu escolho essa pessoa
porque essa pessoa, ela supre as minhas necessidades com relação a isso, a gente pode compartilhar aquilo. Não, gente, está quase 99% da humanidade na inconsciência. Vocês estão entendendo? No choque, no trauma e na infantilidade. Então, o que vai nos tirar, o que pode nos tirar, né, desses mecanismos de só sobrevivência, é primeiro a gente se conhecer. Então, o que nós vamos fazer agora? Porque a primeira coisa é isso. Eu vejo, gente, em alguns momentos, por exemplo, eu contrato alguém para trabalhar para mim. Eu não paro para falar assim, peraí, mas o que eu quero dessa pessoa? O que seriam as qualidades que eu admiro e que eu gostaria de ter numa pessoa que trabalha junto comigo? Vocês estão entendendo, gente? A gente meio que vai que assim, deixando o outro falar o que é que ele vai fazer, o que é que ele está chegando na nossa vida, e a gente quase que sempre, a gente convida pessoas para mandar na nossa vida. Como pode melhorar, gente? Que energia, espaço, consciência, escolha e o meu corpo podemos ser para ser tão patética, patético, quanto eu decidi que sou por toda a eternidade, gente? Vocês estão entendendo? Vamos destruir, descriar? Vamos cancelar tudo isso agora, gente, ó. Libera, solta. Tá na hora da gente verdadeiramente começar opa, nasci aqui, entendeu? Além de papai e mamãe, agora cheguei. Querida, cheguei. Lembra, gente, do Dino? A gente precisa chegar na nossa vida, gente. Chegar e falar, peraí, euzinha aqui, gosto do que mesmo? Gente, em todas as coisas. Gosto de comer o quê? Gosto de tomar banho de que jeito? Gosto de dormir como? Eu gosto de fazer o quê? Gosto de viajar, de passear? Eu gosto de pessoas de que jeito? Vocês já pararam de verdade para fazer, gente, uma lista de quais são as suas necessidades? O que eu preciso para ser feliz? O que me deixa feliz? O que traz alegria para o meu coração? A gente só vai sair, gente, desses mecanismos de sobrevivência, né? Ou seja, que fica o tempo inteiro na minha vida, no alerta. Opa, o que vai vir agora aí, gente? Mais uma doideira na minha cabeça. O que de pior pode acontecer? A gente fica o tempo inteiro nesse lugar. Não dá para ser feliz, né, gente? Não dá. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser feliz, gente. Sabendo cada vez mais o que eu quero, o que eu quero para minha vida, o que eu quero se eu quiser ter um companheiro, uma companheira, o que eu quero de um trabalho, o que eu quero de amizade, o que eu realmente escolho. Porque se você não escolhe, a vida escolhe para você, seu marido escolhe para você, seu filho escolhe para você, seu patrão, vocês estão entendendo? Então, gente, bora deixar de ser patético aí, tá? Porque se você tá reativa, é porque você tá trabalhada na insegurança e não tá tomando posse do seu ser. E se você tá engolindo, a mesma coisa. Tá esperando alguémzinho te salvar, meu bem? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, como seria? Bora dar as mãos aqui, gente, e a gente começar a se salvar no coletivo, nessa expressão da verdade, da gente poder deixar vir a nossa vulnerabilidade, parar de ter vergonha das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, porque defeito é defesa, gente. Então deixa vir a consciência, porque a hora que vier, a gente vai trabalhar, né? Tá todo mundo no mesmo barco. É isso, olha, é reconhecer suas necessidades, começar a expressá-las de modo a tê-las atendidas. A gente tem que pedir, tem que ser pidão, entendeu? Pede a Deus, pede a Jesus, pede o universo, pede e age também, tá, gente? Mas é muito importante expressar e cancelar crenças limitantes. Não adianta eu pedir isso que não vai acontecer. Cancela, tá? Não sou capaz. Cancela, sou maravilhosa, eu posso, sou capaz, eu posso, sou capaz. Repete, põe frases, se trabalha sempre que você possa.